Voltamos, vamos seguir o nosso conteúdo. Pessoal, a gente parou no vídeo anterior falando, né, do artigo 15, que são as possibilidades de agravar, até aumentar a pena, da linha do inciso primeiro, inciso segundo, dentro do inciso segundo da linha A até a linha Q. Tá? Então, nós vamos agora para o artigo 25. Demos um pulo para a parte que fala da apreensão do produto e do instrumento da infração administrativa ou do crime. Né? O que nos interessa falar aqui, efetivamente, é da apreensão dos produtos que são instrumentos da infração e do crime, dentro da Lei 9.605. O artigo 25 diz o que na chamada para nós? Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Então, quando se efetivamente verificar que houve infração, os produtos relativos à infração, ao crime, serão apreendidos, tá? E vão se lavrar os autos com a apreensão dos mesmos. Ok? Bom, esse diz o caput do artigo 25. Dentro do 25, nós vamos analisar os parágrafos. E o parágrafo primeiro traz a seguinte referência. Os animais serão prioritariamente liberados em seu habitat. Então, os animais que serão, no caso de apreensão de animais, que é muito comum hoje, esses serão liberados posteriormente nos seus habitats naturais. Tá? Ou ainda entregues a zoológicos, ou fundações, ou botânicas, etc. Então, em sendo apreendidos os animais com o produto dos crimes, eles vão ser liberados em seus habitats, ou vão ser entregues a zoológicos, que tenham condições legais efetivamente, ou serão entregues a fundações ou botânicas ou fundações do gênero, para que esses sigam sua vida. Ok? Parágrafo 2º. Até que os animais sejam entregues, ou seja, em apreendidos existe um período ali, um pequeno período que ocorre até os trâmites burocráticos, até eles serem entregues ao seu habitat, libertados, ou a zoológica, etc. Até que isso ocorra, tá? Eles vão ficar em alguma instituição que vai cuidar deles, que vai zelar para que eles estejam mantidos em condições adequadas até chegar o dia deles serem libertados, soltos no mar, enfim, ou na floresta, etc., ou entregues a um zoológico. Até esse dia, porque a justiça terminar isso, posteriormente, eles vão ficar à disposição ou sob guarda de uma instituição legal, né, especificamente que tem autorização judicial para isso. Tá? Posteriormente, eles serão efetivamente libertados ou destinados a zoológicos, fundações, etc. Ok? Bom, dentro do mesmo artigo 25, nós vamos para o parágrafo 3º, que diz o seguinte: aí deixamos os animais de lado. Quando tratar-se de produtos perecíveis, tá? Ou madeiras, etc., eles serão avaliados, tá? Com possibilidade de serem doados para instituições científicas, hospitais, instituições penais, ou com fins beneficentes. Ou seja, em se tratando de produtos perecíveis, por exemplo, né, ou madeiras que sejam úteis, comidas, essas coisas assim, perecíveis, serão avaliados, ou seja, por que avaliados? Se tiver, eles têm que estar em bom estado. Se produtos perecíveis, carne, foi apreendido carne, ou se está podre, não tem como avaliar e vai ser incinerado, descartado. Né? Mas se tiverem condições, pode ser doado para instituições científicas, hospitais, casas, albergues, presídios, etc. Tá? Instituições beneficentes, em caso de apreensão. Parágrafo 4º diz o seguinte: se os produtos ou subprodutos da fauna não perecíveis forem destruídos ou doados, eles podem também ser destinados a instituições culturais ou educacionais. Tá? Eles serão destruídos tá? Ou doados. Então, o que o parágrafo 4º nos diz? Se os produtos ou subprodutos da fauna não perecíveis, nós estamos falando agora dos não perecíveis, eles ou serão destruídos ou doados a instituições. Quem nunca viu um vídeo de pessoas apreendidas um crime ambiental, apreenderam instrumentos e foram destruídos, foram incinerados. Outros podem ser doados a instituições científicas, quando não perecível. Né? Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantia a sua descaracterização por meio de reciclagem. Ou seja, os produtos utilizados na prática da infração, tá? Ao maquinário, eles vão ser vendidos, tá? E essa verba vai ser revertida ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, por exemplo, ou será descaracterizada a sua utilização para que não possa mais ser utilizado para aquele fim, sim, para reciclagem. Então, são duas opções que nos apresentam.
Tá? Então, essa foi a configuração básica do artigo 25. Avançando para o artigo 29, um artigo interessante dentro dessa lei 9.605, que é o que trata dos crimes contra a fauna, efetivamente. O artigo 29, ele nos diz o seguinte: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes de fauna silvestre, a referência é essa, nativos ou em rota migratória, ou seja, espécie em fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, aqueles que estão migrando de um lugar para o outro, ou no inverno, etc. Sem a devida permissão legal ou licença de órgão competente. A pena de 6 meses a 1 ano ou multa. Tá? Essa é a chamada do artigo 29. O seu parágrafo 2º do artigo 29 diz o seguinte: no caso de guarda doméstica da espécie silvestre, não consideração do animal em ameaça de extinção, pode o juiz considerar circunstância e deixar de aplicar a pena. Ou seja, no caso de uma pessoa ter a guarda doméstica no animal silvestre, ele teve a guarda, ele criou, achou abandonado, machucado. Se não for uma espécie não considerada de extinção, não pode ser de extinção, o juiz pode considerar a pena do crime e permitir que aquele animal silvestre continue com o seu dono e ele será isentado de punição. Tá? Bom, parágrafo 4º desse mesmo artigo 29. O que diz o parágrafo 4º? A pena é aumentada da metade, ou seja, a pena pode aumentar da metade se o crime é praticado contra espécie rara ou considerada de extinção, ou seja, a pena base. Se for dentro dos incisos que eu estou citando aqui, todos eles que eu vou citar, a pena pode ser aumentada da metade. Inciso 1º, contra espécie rara ou considerada de extinção. Inciso 2º, no período proibido a caça. Tem períodos que é proibida a caça do animal X, eles vão lá e caçam. Se forem pegos, a pena pode aumentar da metade. Durante a noite, que é para dificultar a fiscalização. Com abuso de licença, que eu citei antes no crime de exemplo de pesca. Em unidade de conservação, ou seja, unidade de conservação permanente, eles adentram, porque lá tem animais que são preservados e cometem o crime. Parágrafo 5º desse mesmo artigo 29. A pena é aumentada do triplo, veja bem, não é mais a metade, agora estou falando já do triplo. Tá? Se o crime decorre do exercício da caça profissional, ou seja, são caçadores profissionais, habilitados para aquilo. Tá? E ele, como caçadores profissionais, sabe muito bem e tem alguns macetes que os caçadores armadores não têm. Portanto, se configurar caçador profissional, tiver carteira de caçador profissional, ele vai poder a pena ter aumentada em até o triplo. Aí fica interessante. Né? Bom, artigo 32. Artigo 32, que diz o seguinte: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Então é praticar abuso ou maus tratos, ferir, mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, tá? Nativos ou exóticos. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Dos 2 parágrafos que traz esse artigo, é importante falar. Parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolosa ou cruel. Aquele pessoal que pega experiência com cachorros, como já teve casos no Brasil. A pena aumentada de 1/6 a 1/3, se ocorre a morte do animal. Se ainda além da experiência vier a ocorrer a morte do animal, a pena pode ser incorrer em 1/6, pessoal. Tá? Artigo 2º, parágrafo 1º e parágrafo. Artigo 32, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Artigo 34, que fala da pesca, especificamente da pesca. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Lembrando que o período em que a pesca é proibida é o período da Piracema, né, onde não é proibida a pesca em função de que os peixes estão reproduzindo, etc. E aquele período fica sem covardia, né, a mortandade de peixes em massa. Parágrafo único, diz o seguinte, do 34. Incorre nas mesmas penas quem? Inciso 1º, pesca espécies preservadas ou tamanhos inferiores ao permitido, que eu falei antes. Inciso 2º, pesca quantidades superiores à permitida, porque existe um regramento. Tá? O inciso 3º, quem transporta, comercializa e industrializa esses produtos irregulares, esses animais, peixes irregulares pescados nesse período. Tá? Aí se diz o artigo 34. A pena de 1 ano de 3 anos, a pena de 1 a 3 anos e multa, a pena é grande. Tá? Artigo 37 fala o seguinte:
Não é crime o abate de animal quando realizado. Então aqui o artigo 37 nos traz um contraponto em alguma situação. Mas efetivamente é necessário porque ele faz o regramento de casos específicos e pontuais, eu diria assim. Por quê? Porque ele diz o seguinte, artigo 37 da 9.605. Não é crime o abate animal quando realizado. E aí vem os casos. Inciso primeiro, em estado de necessidade para saciar a fome de agente ou de sua família. Bom, o camarada está perdido no meio da floresta, tá? Passando fome, morrendo de fome. Ele acaba batendo um animal para ele e a família comer. Então, aquilo é um estado de necessidade, ou ele comia ou ele morre. Então, num caso como esse, o artigo 37 dá resguardo a uma possível ausência de punição. Tá? Inciso segundo, para proteger lavouras, pomares e rebanhos de ação predatória. Aqui se refere àquelas pragas, as pragas que vêm assolar, destruir lavouras inteiras de soja, milho, etc. Nesse caso, não se considera muitas vezes crime. Tá? Seja o animal predador que for, que destrói lavouras, etc. Esse caso eu estou dizendo, considerado isento de pena, porque tratava-se de uma causa necessária. Tá? Inciso terceiro foi vetado. Inciso quarto, por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente, ou seja, um animal nocivo, um animal feroz, um animal que mata pessoas, que pode matar pessoas, desde que os órgãos competentes considerem aquele animal um animal perigoso. Se deparar com ele, pode abater. Se for o caso, tá, não será considerado crime ao meio ambiente, ok? Esse foi o artigo 37, que fecha mais esse bloco. Até o próximo bloco.